Agô Exu! Olá! Salve, salve! Mãe Flávia Pinto aqui com o nosso podcast Mãe Flávia Pode. E hoje, nesse episódio incrível, falaremos de um tema bombástico de polêmico. Como perceber as diferenças entre Umbanda e Candomblé. Que terreno árido, né? Que deserto. Mas alguém tem que falar sobre esse assunto, né? Até porque, hoje em dia, na web, muitas pessoas pouquíssimos qualificadas estão falando o que bem entendem de assuntos que elas sequer dominam. Então, as pessoas sérias, com credibilidade, são muito questionadas sobre essas diferenças. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas o tempo inteiro nas minhas redes sociais, nas pessoas que frequentam o meu terreiro, nos mandam perguntas, nos fazem perguntas, atendo pessoas que vêm com a cabeça muito desorganizada, confusas, e algumas até adoecidas, inclusive, por ter uma dificuldade de entender essa diferença, né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, e se você quiser mandar alguma pergunta sobre esse assunto, mesmo que durante a transmissão a gente não consiga responder, é legal porque a gente, de repente, cria um outro programa para falar sobre isso. Então, não esquece de enviar as perguntas, comentar, compartilhar, curtir e salvar também os posts que a gente coloca no Instagram, porque isso nos ajuda no engajamento. Então, sem mais delongas, trago aqui minhas convidadas de hoje. Olá, tudo bem? Laisa, minha filha biológica, minha filha mais velha. E Júlia. Sua bênção, mãe. Olá, todo mundo. Yansan abençoe. Esse tema é um tema bastante espinhoso, né? Então, eu quero deixar nítido de antemão o que eu venho repetindo em todos os programas aqui. Eu não sei tudo do mundo, nem tenho a pretensão de querer me colocar nesse lugar. A vovó Joana, a preta velha que eu trabalho, tem uma frase muito rica, né? Que ela diz o seguinte, quem sabe tudo no mundo tem que dizer quantas estrelas tem no céu. E eu não sei quantas estrelas tem no céu. Portanto, eu não sei tudo no mundo, mas o pouco que eu sei eu partilho, né? Eu vou dividir essa sabedoria. Afinal de contas, a gente pede bênção no terreiro quando a Mãe de Santo passa um ensinamento exatamente por isso. Porque alguém lá atrás transmitiu esse ensinamento para uma pessoa, que transmitiu para outra, que chegou até você, um ensinamento de mais de 10 mil anos atrás. Então, você fala, benção Mãe de Santo, benção Iá, benção Babá, porque se ela não tivesse ouvido alguém que falou para ela, a cabeça dela não tivesse ouvido, ela não ia poder saber para passar para você. Então, você pede bênção para que aquele conhecimento não pare ali, para que ele seja dada continuidade, né? E uma coisa também muito importante, antes de passar para as meninas que vão me fazer as perguntas, é a gente entender o seguinte, muitas vezes, aqueles que nos atacam, os evangélicos, eles são ex-macumbeiros. E foram para lá por falta de respostas. Se eles procuraram corretamente ou não a resposta, eu não sei. Mas eu sei que passaram por aqui e foram para lá indignados e infelizes. E eu acho que é um grande questionamento como nós podemos ser tão felizes dentro dessa religiosidade e outras pessoas podem passar por ela e estar do lado de lá tacando pedra aqui para dentro. Então, a gente tem muita coisa para pensar, para refletir juntos, e a proposta desse programa é justamente falar desse assunto, né? E quero já, inclusive, começar esse programa de hoje agradecendo ao nosso apoiador, a Umbanda EAD, porque é um propósito extremamente igual ao nosso, de formar, de informar e transmitir conhecimento. Para quê? Para solidificar a sua prática religiosa. A gente já gravou um programa aqui sobre desenvolvimento mediúnico teórico, né? Então, isso aqui é um desenvolvimento mediúnico teórico na medida que oferece a você ferramentas de conhecimento. Então, não é para você dizer, aprendi no podcast da Mãe Flávia e isso é lei. Não, conheci, essa é a visão da Mãe Flávia, mas tem outra pessoa que tem outra visão, tem outra pessoa que tem outra visão, e até você ter maturidade, musculatura energética para formar o seu próprio pensamento, a sua própria forma de entender todas as informações que chegaram até a sua cabeça. Então, sem mais delonga, fique com a gente até o final. Júlia e Laisa, o que vocês contam de bom para me sabatinar? Agô e benção aos mais velhos, benção a minha mãe. Deus abençoe, minha filha. Bom, é o que as pessoas querem saber, né? Qual é a real diferença entre a Umbanda e o Candomblé?
O que separa essas duas formas afro-brasileiras de se cultuar os orixás? Na sua pergunta você já trouxe a resposta, né? Essas duas formas brasileiras de se cultuar o orixá. Importantíssimo a gente repetir e não se cansar de ser repetitivo, porque o nosso ancestral Martin Luther King falou: se você quiser ver a democracia racial, ou seja, o fim do racismo, você não pode cansar de ser repetitivo. Então, eu não posso me cansar de ser repetitiva nesse lugar que eu ocupo de uma liderança, de uma autoridade respeitada, né, a nível nacional e internacional, porque procuram-me pessoas ao longo desses 25 anos para entender. Então, sendo repetitiva novamente, com licença poética conferida por ninguém mais, ninguém menos que Martin Luther King, para entender a diferença entre Umbanda e Candomblé, eu preciso primeiramente conhecer a história da África. Depois a história do Brasil, né? Porque ela não começa em 1500, ela começa muito antes com os povos indígenas aqui, onde não tinha um preto aqui, nem tinha um branco, só tinha indígenas. Como é que nós, pretinhos e europeus, chegamos aqui? É importante você o tempo todo revisitar essa história, né? Porque o teu orixá não nasceu aqui, o teu orixá nasceu lá, na Nigéria, ou na Yorubolândia, nas terras Banto, Fon, Jeje. Foi ali que nasceu. Então, você tem que se conectar em algum momento com essas matrizes, tal como os judeus se conectam com Jerusalém, tal como os muçulmanos se conectam com Meca, tal como os budistas se conectam com o alto do Himalaia, tal como os hindus se conectam com o alto do Tibete, a gente precisa se localizar geograficamente, se conectar e se localizar. Localizar é um termo da antropologia que quer dizer você está perdido na sua informação. Então, eu localizo um ponto de conhecimento seminal, ou seja, que dá origem àquela informação para poder, a partir dali, desdobrar o entendimento, né? Então, eu preciso primeiro me conectar com a África. E aí, como a Liza usou exatamente essas palavras de maneira correta na pergunta, como, após a invasão de 1500 do Brasil, Orixá chegou até aqui? Então, foram os negros escravizados, né, que foram praticando dentro das senzalas, em condições de escravização, e após o 14 de maio de 1888, ou seja, após a abolição da escravatura, alguns grupos religiosos, algumas sociedades religiosas foram se formando. A gente já deu uma aula aqui sobre isso, inclusive, está nos episódios anteriores, e a gente foi criando aquilo que no Brasil foi chamado, e é chamado até hoje, de candomblé. No Brasil. Tem muita gente que acha que candomblé é da África, uma religião africana, né? Mas não, é uma religião afro-brasileira. Foi criada afro-brasileira. Não existe candomblé na África. Eles não conhecem, não sabem do que se trata. E, anos depois, foi criada a Umbanda, uma religião afro-indígena brasileira. E um termo que é correto, eu não uso mais por uma questão de letramento racial, entendendo que a minha fala forma pessoas, mas no meu primeiro livro, Umbanda, a Religião Brasileira, está escrito lá e ainda é correto afirmar, e posso explicar por quê. Uma religião afro-indígena cristã brasileira. Sim, porque tem o sincretismo dentro da Umbanda, né? Vivificado em vários terreiros. Se você escolher hoje 10 terreiros de Umbanda para você visitar, eu quero que você me diga aqui depois quantos não tinham um altar católico, representando os orixás. Então, a gente tem que dar conta de explicar isso, sociologicamente, antropologicamente e religiosamente. Então, qual é a grande diferença? A diferença é que aqui nós passamos a cultuar o orixá como nós conseguimos. E isso é bonito, né? Mais do que dizer é errado, é certo, é errado, é certo, por mais que tem hora que a gente vai noiar com isso mesmo, vai dar um surto. Eu já dei várias vezes, até por isso que eu busco conhecimento, né? E você vai o tempo todo lembrar que quem criou esse sistema religioso estava sob condição de escravizado, ex-escravizada e pessoa perseguida racialmente para ser morta por considerar a elite branca e cristã desse país que o culto ao orixá era culto ao demônio. Então, sob essas condições, essas pessoas recriaram ainda assim uma
uma religiosidade que é uma forma de resistência. Por quê? Porque durante 400 anos na Chibata, nós cantamos no tronco para Ogum, nós cantamos para Xangô, para Nanã. Né? Eu, inclusive, reproduzo aqui, né, a fala da Preta Velha que eu trabalho, não vi essa fala em livro nenhum, de que muitas vezes o transe foi o que nos socorreu no tronco, tomando chibatada. O orixá pegava a nossa cabeça na hora que a gente estava tomando 30, 40, 50 chibatadas. E alguns comportamentos nossos eram considerados como práticas absurdas. Então, eram 100, 150. E há registros de até 300 chibatadas. Ou seja, é escolher assassinar uma pessoa através do chicote. Né? Nós descendemos dessas pessoas. E, muitas vezes, um ancestral, que a gente lá na frente, com certeza vocês vão me fazer essa pergunta, das entidades da Umbanda, também tomavam o nosso corpo. Né? O que é dentro do território Iorubá, que é o povo que eu estudo um pouco mais, é comum a prática desse ancestral, desse espírito familiar protetor se manifestar. Né? E então vai nascer um sistema religioso chamado candomblé, né? Há registro do Alaqueto, que é a raiz da onde eu descendo, da existência dele em 1816. E a gente vai perpetuar isso na figura mais conhecida como Olga Dalaqueto e minha querida mãe Beata de Iemanjá, benção minhas ancestrais. A benção. Perpetuada ainda o Alaqueto na Bahia e aqui também, né, no Ilhéu Meu Joru, em Nova Iguaçu, tá mantido, são casas mantidas de pé, abertas. Mas também há o registro, né, e esse é o que é mais conhecido, o que não significa que o outro não seja correto, que é o candomblé da Barroquinha, que vai ser criado através da Irmandade da Boa Morte, pelas mulheres negras que foram alforriadas e foram juntando dinheiro para comprar a alforria de outras pessoas escravizadas, e a partir daí criam o candomblé da Barroquinha, depois elas vão para a Cachoeira e vão criando, né, esse maior polo cultural de candomblés, né, que é um território riquíssimo, e onde vai nascer, então, né, a Casa Branca do Engenho Velho, o Ilê Axé Poafonjá e o Cantuá. Então, são os registros, até onde a gente alcança, são esses. Né? Por que o registro do Alaqueto não é tão evidenciado na historiografia? Exatamente porque existe essa discussão, né, da memória, da arqueologia, o que você pode... o que está catalogado, que você reconhece como história ou não. Bom, eu respeito e considero de verdade, né, essa versão de Olga Dalaqueto. Inclusive, existem estudos comprovando isso, né, e eu acho isso muito importante. Mas a gente está resgatando essa história aqui para lembrar como isso foi criado e o que teve de registro para a gente entender como é que se dá essa diferença. Então, passou-se a se estabelecer um ritual aqui no Brasil, né, mais convencionalmente chamado de xirê, publicamente. Né, existem vários rituais internos, orôs internos, e o culto ao orixá ficou mais pertencente, mais próximo, né, do que a prática africana. Inclusive, há registros de práticas de culto a orixás aqui extremamente idêntica à de lá. E foi se estabelecendo durante anos, né? Ou seja, passaram-se anos e anos e anos e anos. Isso proliferou pelo Brasil inteiro. E hoje você tem candomblé no Brasil inteiro. Lembrando que o Brasil é um país de dimensão continental. Então, se ele é um país de dimensão continental, o candomblé que é praticado no sul pode não ser exatamente parecido com o candomblé que é praticado no norte, por mais que derive da mesma nação. Existe uma linguagem comum, mas vão ter práticas, inclusive a fauna e a flora, ou seja, os animais e as folhas e flores são diferentes. Uma vez no Pará foi muito engraçado, né? Eu estava visitando um parque, que era uma espécie de jardim botânico lá, e o rapaz que estava me levando para conhecer o parque, ele falou, olha, aí me mostrava uma ave, olha, você não está vendo, não está vendo? Aí eu falei, sim, você não está vendo? Aí falava o nome da ave, que eu não lembro. Eu falei, sim, tô vendo. Mas você não vai fazer nada? Eu falei, mas fazer o quê? Aí ele falou, é o animal mais sagrado de Inhansã. Eu falei, hã?
Eu falei, nunca nem vi esse animal no rolê, né? Certamente era um animal pertencente à fauna e à flora amazônica. É ilegítimo? Não. Foi como lá os meus ancestrais conseguiram cultuar o Oiá. Não está ilegítimo. Então, assim, essa arrogância de achar que é possível você dizer que tudo tem uma explicação só, mostra uma limitação de conhecimento geográfico. Porque ninguém consegue estar em todas as terras e territórios ao mesmo tempo, né? E aí, dando um salto para Umbanda, minha querida Umbanda, a Umbanda vai ter como marco histórico, esse é o problema do que está historiografado, é positivo no sentido do campo da pesquisa, mas muita coisa aconteceu sem estar registrada. Então, se você pesquisar historiograficamente o nascimento da Umbanda, ela nasce com o médium Zélio de Moraes, em 1908, em Neves, na cidade das Neves, no bairro das Neves, na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Né? Então, ela nasce 20 anos após a abolição da escravatura, né? 13 de maio de 1888. Ela nasce em 1908, ou seja, 20 anos. Então, o preconceito racial ainda era muito forte. Então, nasce através de um homem branco, cristão, né? Porque quem não era cristão no Brasil nessa época, todo mundo era. Inclusive, na Constituição brasileira, rezava que você tinha que ser católico, de classe média, filho de militares, e que vai fundar a Umbanda. Então, esse perfil físico do fundador da Umbanda já mostra que a Umbanda ela vinha se distanciando do que era o culto mais africanizado, que se preservou o máximo possível no candomblé, e por isso que essas grandes matriarcas, assim, a gente tem que louvar muito elas, porque elas foram mulheres extremamente aguerridas e corajosas, né? E os homens também que estavam conosco ali, até porque para o povo iorubá não tem essa disputa de homem e mulheres. Isso hoje se dá conosco porque a gente está colonizado, a gente está cristianizado. O processo de descolonização vai tirando a gente desse lugar de disputa, né? E aí a Umbanda vai buscar parecer-se cada vez mais com tudo que é branco. A Umbanda vai tentar fazer do sincretismo, que foi algo que nasceu na senzala por obrigação, então os negros tinham que dizer que São Jorge era Ogum, seja no Rio de Janeiro ou na Bahia, Santo Antônio. Por necessidade de sobrevivência, né? Necessidade de se manter ali, fazendo culto aos orixás, mas que quando o Senhor entrasse, eles estariam vendo um culto ao Oiá escondido de Santa Bárbara, né? Então, foi uma forma ali que a gente teve, né, de continuar o nosso culto sem que ele fosse quebrado, arremessado e nós fôssemos mortos. E eu acho que trazer essa importância, né, do sincretismo vir desse lugar, mas isso não significa que não tenha que se ter uma reflexão no dia de hoje se o seu uso ainda é necessário, né? Exatamente. Até porque naquele momento foi sob condição de dor, tortura e morte. Você podia perder a sua vida, você poderia ser assassinado por dizer que estava cultuando o seu Deus africano. Né? Então, isso é uma memória. E assim, quem é da Umbanda, que trabalha com o preto velho, assim, não faz essa reflexão, gente, isso é muito delicado. Né? Não é deslegítimo a manifestação do preto velho que você trabalha, mas assim, é muito delicado você não sair desse lugar que a Laísa falou de desconforto, será que hoje ainda é preciso? Né? Então, são essas questões que a gente precisa tratar. Então, basicamente, a diferença histórica do candomblé e da Umbanda é essa, né? Eu não estou aqui para falar de fundamentos, né? Fundamentos a gente aprende dentro da casa do axé. Então, basicamente é isso. A gente tem alguns orixás cultuados na Umbanda, mais orixás cultuados no candomblé, em média de 7 a 9 orixás cultuados na Umbanda, em média no candomblé 16, mas tem casas que cultuam 21, ok. Ou seja, foi o que foi possível sobreviver aqui. E é importante entender que o candomblé foi um berço de resistência para nós, pessoas pretas.
Se não fosse a fé nos orixás, a gente não tinha sobrevivido, não estaríamos aqui para contar a história. Então, é importante que a gente reconheça essa história da porteira para dentro, né? Ou seja, do portão para dentro do terreiro. Ali nós éramos cidadãos respeitados. É uma resistência cultural, né? Que as pessoas acham que é só sobre religião, é só da porteira para dentro, como a senhora falou, mas também da porteira para fora. Porque na nossa comida, na nossa música, na nossa fala, né? No nosso idioma também. Então, é uma resistência cultural, que se não fosse também pela resistência da religião, a gente não teria. Uma coisa também que eu pensei é o quanto que eles têm isso em comum, dos terreiros, né? O que são os terreiros? Foram essas formas da comunidade se organizar, uma extensão da senzala, e de nós nos organizarmos novamente para termos esse local de resistência, esse local de sermos felizes através da dança, nos sentirmos fortes através do culto, do cântico aos orixás. Então, a gente encontrou no terreiro uma forma de continuar essas práticas. Isso não significa que lá em África era feito dessa forma, mas é uma semelhança, né, entre a Umbanda e o Candomblé, que a gente vê que os terreiros são esses locais que você pode ir, se desligar do mundo. E naquele momento você é um aprendiz de orixá, você é um servente de orixá. Naquele momento o que importa é a sua ancestralidade. Que muito se fala, né? Muito se preocupa e muito se questiona. Qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Mas talvez aqui também seja importante a gente começar a ver algumas semelhanças. E esse cuidado, né? Eu acho que o cuidado através dos rituais sagrados é a grande semelhança entre a Umbanda e o Candomblé. Porque se na Umbanda, esses ancestrais, chamados de entidades, vêm te curar, isso existe na África também. Invocam-se eguns, né, que são seus ancestrais. É importante dizer que você só vai ser um egum ancestralizado se você teve uma boa conduta, né? O bom caráter fez com que você renascesse. Se você não teve uma boa conduta, se você não honrou seus orixás, você não vai renascer. E na Umbanda isso é comum, ou seja, também é herança de prática africana. E no Candomblé, a gente usa também os recursos das folhas, das rezas, dos cânticos, dos usos ritualísticos dos animais para a cura, que na Umbanda já não se dá, né? Mas dos dois lados vieram. E o que é muito bonito, e foi uma pena, né, que eu ser uma umbandista tão cristianizada, colonizada durante tanto tempo, não me fez entender. No Candomblé preservou a fala ancestral. E você não tem nada de violência mais destrutiva do que você ser dominado por um grupo, por um povo que obriga você a parar de falar na sua língua ancestral. Então, quando a gente fala com Ogum em Yorubá, ou seja nas línguas bantus, no caso da Angola, ou em Fon, para o povo Efon, ou em Ji, para o povo Jeje, aquilo potencializa a sua conexão com o seu orixá, né? Porque você está falando na língua dele. Tanto é que os muçulmanos, os judeus, fazem dessa forma, mesmo os judeus e muçulmanos fora de Israel, fora das regiões islâmicas, e isso é importante. E nós, povo preto, demoramos muito para perceber isso. Mas quero aproveitar, né, dar a dica do dia aqui da Mãe Flávia, né, e convidar vocês também para estarem presentes, né, no espaço Teologia de Umbanda. As inscrições serão abertas de 1º a 10 de março. O curso é ministrado totalmente online e 100% gratuito. E quem vai fazer esse curso, quem vai oferecer esse curso é o meu amigo Alexandre Comino. E é importante você estar conectado com essas formas de aprendizado, né? É gratuito, para que você enriqueça cada vez mais o seu conhecimento. Então, para se inscrever, acessa esse link que está aqui embaixo ou clica aqui nesse QR Code que você já garante a sua participação. Mãe Flávia, eu vou aproveitar essa brecha para A filha chamando a gente de Mãe Flávia é tão estranho, né? Vou aproveitar essa brecha para trazer esse questionamento, né, das pessoas, uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Como saber se eu sou da Umbanda ou do Candomblé? Essa pergunta muitas pessoas fazem, né? Identificação ancestral, conhecimento, entendimento. Eu acho que o que me conectou ao Candomblé, no primeiro momento, foi muito mais a necessidade, hoje a compreensão faz eu ir de maneira muito menos dolorosa.
Porque eu não fui pelo amor, fui pela dor. Mas eu também não vim para Umbanda pelo amor. Eu vim pela dor. Eu vim na lama. Né? Eu estava muito mal. Quando fui para o Candomblé também estava muito mal. Com muito preconceito com o Candomblé. Hoje eu lamento muito que me impediu de acessar bastante conhecimento, inclusive de vivência. Então, eu entendo que é o seu conhecimento, porque muitas pessoas vão ter uma identificação maior com esse culto a ancestrais, ou seja, entidades, que no Brasil se organizam em forma de caboclo, preto velho, cigano, linha de povo de rua, que é pombogira, exu, linha de marujo, linha de capangueiros, linha de cangaço e outras que eu nem estou falando aqui por desconhecimento, por ignorância, porque eu não conheço o Brasil todo. Eu já pisei em quase todos os estados desse país, mas ainda falta alguns. E onde eu pisei, eu tentei ir numa macumba para conhecer, para ver como era. Então, por isso também que eu tenho uma cabeça tão aberta, né? Mas tem algumas tradições que eu não visitei ainda, né? Os encantados, né? Do tambor de Minas. Tem umas linhas, assim, que é uma coisa linda, né? A parte jeje do tambor de Minas eu não visitei. Algumas partes também o próprio batuque, apesar de me relacionar com as pessoas do batuque, eu já estive no batuque apenas uma vez, mas não conheço muito. Então, no Acre também eu vi uma umbanda com culto de entidades da floresta, lindas, encantadoras. Nem toda umbanda cultua cigano. No Rio e São Paulo a gente acha normal, mas você sai desse eixo, Rio e São Paulo, o cigano já não é uma tradição tão viva, né? Então há dimensões, né, diferentes, né? No Ceará eu vi o culto das sereias, né? São entidades que se manifestam dentro da umbanda. Então tem isso, né? Tem essa diversidade toda que a gente não entende, ainda não localiza tão forte. Então, algumas pessoas vão se identificar mais, até pela sua origem étnica, né? Ou seja, tem muito sangue de índio, tem muito sangue de preto, vai ficar mais ali conectado com aquela tradição, aquele rito. E outras pessoas já vão se identificar mais com essa parte mais africana. Mãe Flávia, para onde a minha cabeça chama? Você vai ouvir o chamado. Agora, visite, conheça, mas um conselho que eu dou, não visite com preconceito, como muitas vezes eu fui. Pegando o gancho agora, já que a senhora falou, né, que a pessoa ela vai saber o chamado dela sobre estar no candomblé ou sobre estar na umbanda. É possível estar nos dois? Sim, eu estou nos dois. Eu estou na umbanda há 25 anos. No candomblé há 13. Em Ifá, já convivia há mais de 20 anos, mas iniciado em Ifá agora, há cerca de 1 ano. É possível, a minha cabeça é organizada. Agora, se as pessoas não buscam informações para organizar sua própria cabeça, elas vão tender, por ignorância, chamar você de perdida. Porque as pessoas criam rivalidades entre essas religiões. Excelente assunto. Né? E aí o que acontece é que se você for do candomblé, você já não tem mais Exu, você não tem pombagira que possa cultuar, você não tem um boiadeiro, você não tem nada. Uhum. E né? é importante a gente entender que como foi, novamente, 2 práticas religiosas de você resgatar esse culto aos orixás, eu não vejo fazendo sentido a gente excluir essas formas, porque na verdade aqui a gente está tentando a todo momento se reconectar lá. Uhum. Então, quanto mais conhecimento, prática, vivência e, com certeza, intensidade ali na prática, você vai ter cada vez mais respostas, conhecimento e cada vez mais amplitude. Entender como que se dá essa mediunidade, como é que se dá esses ancestrais, qual a importância deles no seu dia a dia, como é que se dá esse seu orixá, como que você cultua, como é que você cultua dentro e fora, que é importante dizer. Acho que são duas formas também da gente praticar que não se resumem ao terreiro, por mais que a gente tenha falado, né, desse terreiro, mas são religiões que elas vão para além. Uhum. Se dá muito nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né? E os valores filosóficos, né? Que foi exatamente isso que você falou. Quanto mais a gente estuda a religião, os valores filosóficos dos orixás vêm para dentro da sua vida. Então, você vai se orientar dentro e fora do terreiro por aqueles valores filosóficos, né? Por exemplo, você não vai ser indiferente ao meio ambiente. Não tem como você ser macumbeiro e ser indiferente ao meio ambiente. Não tem como. Porque você vai entender que você é parte da natureza. Que você vai voltar para a natureza. Parece uma questão boba? Para mim, não, porque a questão ambiental, para mim, ela é fundamental. Né? Até porque hoje as mães chegam querendo socorrer seus filhinhos com bronquite no terreiro, buscando simpatia, e a gente sabe que aquilo ali tem muito mais a ver com a poluição atual do meio ambiente do que com qualquer questão espiritual.
Né? Então, seria um ledo engano, né? E até em algumas circunstâncias, um charlatanismo, é você oferecer uma ajuda que não vai te possibilitar curar. Né? Tanto que eu dando ensinamento esses dias para as minhas 3 filhas, as 3 babás, que são, né, matriarcas das 3 filiais da Casa do Perdão, a Casa do Ajuda, em Barra do Piraí, é comandada pela minha filha Dina, a Casa da Paz, comandada pela minha filha Filipa, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e a Casa do Silêncio, comandada pela minha filha Camila, na Penha, aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente estava falando sobre rezas e simpatias, né, eu na condição de matriarca das 3, falando, reza para a criança disso, bronquite, reza para isso, reza para aquilo. Porém, vocês vão mandar a mãe levar ao médico. Porque hoje não dá mais conta de ser curada de bronquite, como eu fui só com simpatia da vovó Cambinda. A Cambinda deixou de ser quem é, não. Amo velha Cambinda. Sou louca nessa preta velha. Louca, enlouquecida. Amo vovó Cambinda. Mas as condições climáticas do ambiente que eu respirava eram outros há 48 anos atrás. Então, não pode você estar dirigindo um terreiro e subestimar isso. Então, por exemplo, valores filosóficos que me conectam à natureza. Então, eu tenho que, para além de cultuar o orixá, ser uma defensora do meio ambiente. Porque senão o orixá vai me cobrar. Imagina se eu, além de não defender, eu poluo. Esse orixá está dormindo quando eu estou poluindo a natureza? Ele não está vendo isso? E ensinando, né, seus filhos de santo, se você for uma matriarca, polui também. Exato. Né? Uma pergunta que eu acho que muitas pessoas também devem se questionar é: se as pessoas do candomblé, elas podem cultuar essas entidades, Exus, caboclos, pretos velhos, eles podem fazer esse culto às entidades, eles podem se aproximar da Umbanda. Por que não é possível o contrário, quando a Umbanda traz práticas do candomblé? O que separa? Qual é esse limite? Essa pergunta é bem árida, né? Mas antes, eu quero responder algo que vocês levantaram, que a Júlia levantou. O preconceito intrarreligioso. Tá? Porque ela explica essa pergunta. E eu falo sobre isso no meu livro Umbanda Preta. Tá? Raízes Africanas e Indígenas. Eu recomendo a leitura a vocês. É disponível pela editora Aruanda. O que é o preconceito intrarreligioso? Nós sofremos o preconceito religioso, ou seja, das outras religiões contra nós. E ainda sofremos o preconceito intrarreligioso. Da Umbanda contra o Candomblé, do Candomblé contra a Umbanda, da Umbanda contra Ifá, de Ifá contra o Candomblé, do Candomblé contra Ifá, que por sua vez é contra a Umbanda, que é contra todo mundo contra. E aí eu fico pensando, por exemplo, se você é uma pessoa de Ogum, o teu Ogum está localizado aonde, meu Deus do céu, nesse rolê? Né? Ele não está dentro da Umbanda, ele não está dentro do Candomblé, ele não está dentro de Ifá, tá? Aí, quanto mais você estuda, né, você vai encontrar o quê? Respostas. E quem tem respostas não está perdido. Não está com a cabeça fora do pescoço, como a vovó Joana da Angola fala. Esse Egum que roda na minha cabeça há 25 anos. Porque vai ter pessoas do candomblé que vão dizer, preto velho é Egum. Olha como é que eu estou egunizada aqui. Né? Perdida, louca, desbaratada, inclusive falando besteira aqui. Né? Será? Não, pelo contrário. Tanto falo coisas que são saudáveis que estou aqui fazendo um podcast, que tem um canal, que tem uma quantidade muito bacana de seguidores, escrevo livros e muitas pessoas vêm me buscar para entender como uma das referências nacionais. Então, veja bem, se eu acreditasse nisso, que o preto velho é um Egum, eu não ia receber um Egum no sentido que eles usam aqui, né? Que eles querem dizer que o Quiumba é um Egum. Quiumba é um espírito que não ancestralizou, ele é negativo. Ele vai fazer um papel de, o que a gente chama na Umbanda, de obsessor, emprestando uma terminologia kardecista, né? E aí, como eu não entendo dessa forma, como vocês podem até perceber, eu não estou louca. Nem doida, nem perdida. Porque, para mim, preto velho é curador, é rezador. Acabei de dar meu testemunho aqui do meu amor por vó Cambinda, que me curou de bronquite há 47 anos atrás. A médium, mãe Helena, já desencarnou, já ancestralizou.
Quer dizer, eu não posso mais ver essa preta velha nessa pessoa, mas eu continuo conectada com ela. Então, deixou a fé em mim, né? E aí, falando dessa coisa do pessoal do candomblé que cultua, né, preto velho, que cultua caboclo, que cultua cigano, e que é o principal do candomblé, né? O pessoal adora dar Exu no candomblé. Adora. Adora dar Exu. Adora da pombogira, da Exu, da isso, daquilo. Faz festa, não faz gira, mas faz festa beça. É uma crítica? É um questionamento, é uma reflexão, né? Porque a entidade na Umbanda, ela vai trabalhar com cura, ela vai trabalhar com socorro, ela vai trabalhar com amparo. No candomblé, em alguns candomblés, principalmente no que a gente vê muito na internet, e a internet tem sido, assim, um inimigo nosso, né? Um grande inimigo, né? Porque hoje você abre a sua rede social, vai aparecer, a gente é da Macumba, então vai aparecer uma série de vídeos. Toda hora alguém me envia. Mãe Flávia, o que é isso aqui? Isso é sério ou não é? Mãe Flávia, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. E, às vezes, a gente não quer responder para não entrar em contenda, não entrar em demanda, não ficar desqualificando. Eu opto por usar minhas redes sociais para promover a religião. Então, eu evito falar coisas negativas. Mas, às vezes, a gente tem que falar alguma coisinha ou outra, né? Então, hoje você vê umas entidades que, dizendo entidade que faz Pix, que usa celular. E aí, qual a finalidade, assim, né? Esse ente ancestral, esse ente de luz veio para salvar e transformar vidas, aí qual é o princípio, né? Talvez o que tenha perdido muito o sentido dessa prática, as entidades de Umbanda no Candomblé, é justamente esse preconceito interreligioso, né? Exato. Deles não buscarem se aproximar da Umbanda, da ética da Umbanda, o que a Umbanda prega quando a gente vai, incorpora numa entidade, quando essa entidade fala e dá algum ensinamento, e aí talvez eles não tenham não se localizam, e olham e falam, ali eu posso aprender, ali eu posso buscar formas mais profundas de estar salvando a vida, né? Eu acho que os praticantes da Umbanda conseguem olhar para o Candomblé ainda com um olhar de mistério e curiosidade um pouco, mas eu vejo que do outro lado, muitas vezes, há um olhar de soberania e um pouco de soberba. Soberba, né? E aí, aquilo que muita gente do candomblé fala, por que a Umbanda não pode fazer o ritual do candomblé? Porque não passou pelo orô, não passou pelo ritual. No nosso caso, né, que a gente é adoxo, não foi raspada, catulada, adoxada, papapá. Ok, eu concordo, eu passei por isso tudo, você recentemente também, depois de 20 e poucos anos de Umbanda. Mas aí muitos manifestam com entidade, embora existem terreiros, eu conheço vários, que não trabalham com orixá e entidades de Umbanda, tá? Não trabalham, mas não são todos, a grande maioria, como eu estou falando aí, da internet, né? E aí não querem passar por isso com a entidade de Umbanda. O desenvolvimento mediúnico. Porque o desenvolvimento não são só 21 dias trancado no Roncó, em que pese o fato de ser trancada no Roncó 31 dias, salvou minha vida, fiz e faria tudo de novo. E tá tudo muito bem feito, inclusive. Mas esse desenvolvimento que a entidade desce não pode falar. Não pode pedir cigarro, não vai pedir roupa, não vai pedir festa, vai ficar ali doutrinada. Eu trabalho com a pombogira Dona Figueira, que nunca me pediu uma galinha. Até pouquíssimo tempo não teve assentamento. E não teve porque ela pediu, não. É outro zorô que não vem ao caso aqui falar. Nunca pediu roupa. Nunca pediu festa. E a pombogira é menos pombogira por causa disso? Sim, é importante falar, né, que esse desenvolvimento, ele também é muito respeitado na Umbanda e é uma grande forma de você estar ali se conectando com esse Egum, se conectando com essa entidade e essa entidade sendo uma ferramenta na sua conduta no mundo. Exato. Como essa entidade, ela não vem para apenas o transe, manifestar e publicamente ser algo bonito. Não, na verdade, ela vem para deixar um ensinamento que vai se estender no terreiro, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua relação com seus amigos. E se você não fizer, certamente lá
no seu espaço de culto, lá na sua Umbanda, você vai ser ensinado a maneira certa a se fazer. É importante dizer que essas entidades, elas vêm muito para colocar a gente no nosso passo. Então, também é uma das formas de a gente estar encontrando o nosso destino. Porque não é que seu orixá vai ser menos importante. Não, mas, inclusive, ele é tão forte na sua vida que ele vai te colocar essas entidades para serem os representantes da sua conduta. E quando você vê a questão da nomenclatura, como ela é importante, né? Eu estou estudando muito isso, né? Num livro que eu estou lendo maravilhoso, falando dessa importância da linguagem para você entender a sua cultura e a sua etnicidade. Se você troca a palavra Egum e entidade por ancestral, divinizou. Porque aquela pombogira pode ter sido a sua tataravó. Aquele Exu pode ter sido, né? E aí um pouco perde o sentido quando essa entidade só vem para beber e rir, né? E essa coisa, por exemplo, da roupa, né? Essa preocupação. Eu ainda fico sem respostas externa, porque interna eu tenho. Né? Eu me lembro uma vez uma filha de santo que estava afastada da minha casa, né? Não estava brigada, só afastada. Então, lá por onde ela andou, a pombogira botou roupa, botou isso, botou aquilo, botou não sei o quê. Aí voltou depois de não sei quanto tempo para a gira lá em casa. Quando chegou na gira, né? As entidades todas internas, né? Os filhos de santo depois contando, que a entidade dela trouxe roupa, né, e tal, não sei o que, aí pediu para se arrumar. O tempo que ela levou se arrumando, quando ela saiu da casa arrumada, a gira já estava quase acabando. E aí a gente que não tem uma entidade que se preocupa com isso, é importante a entidade ter roupa? Porque tem magia naquela roupa. Mas eu fico um pouco assustada ainda com essa coisa de roupa, que troca toda hora, assim como no candomblé também. O orixá toda vez tem que trocar de roupa. Isso é uma coisa do Brasil, gente. Primeiro que a roupa que usa aqui não usa lá. Os ancestrais lá, os eguns, que descem, que se manifestam lá, os eguns, não usam essas roupas, muito pelo contrário. E eu vi isso com meus próprios olhos. Isso eu não li em livros, eu vi. Eu também tenho iniciação lá. E agradeço por ter tido essa iniciação lá, porque me desconstruiu de uma série de coisas que eu não tenho que voltar para cá dizer que é errado, mas eu tenho que pensar, ressignificar. E aí, esse orixá que toda hora tem que botar uma roupa, por exemplo, onde eu fui raspada, iniciada, o Oiá só tinha que ter uma roupa até que eu tomasse a obrigação de 7 anos. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado. Mas existem pessoas que vão entender de forma diferente. É pensar a forma que o capitalismo vem entrando dentro da religião. Não, vem entrando, né? Ele tá riquíssimo dentro da religião. Porque aí você, todo mês, você compra uma roupa nova, fica bonito, beleza, mas a quem você está atendendo? A um comerciante, normalmente branco, e se bobear cristão. E não só, né? O que leva também ao embranquecimento da religião. Porque quem vai ter acesso a ter aquela roupa... Exato. Exato. Né? E talvez seja a grande diferença entre a Umbanda e o Candomblé, a simplicidade. Exatamente, né? Essa simplicidade, né? Embora a gente também tem que entender que tem uns terreiros de Umbanda surtados. Surtados. Tem orô de Candomblé que não adianta, não pode fazer. E aí eu concordo. Não é raspado, não é adochado, não é catulado, não pode. Você só dá aquilo que você tem. Se você não passou por aquilo, você não pode dar. Você só se levanta para ensinar se você se abaixou para aprender. Então, muita gente de Umbanda é arrogante, não quer sentar na esteira, não quer sentar no chão, comer com a mão, ficar recolhido, raspar cabelo, rever sua estética, ficar distante do carnaval, como a gente gravou no episódio passado, né? Revisitar os seus valores, as suas relações com cigarro, com bebida durante um tempo da sua vida, abrir mão de certos costumes e tal. Candomblé não é para amadores. Não é para amadores, né? Aí o pessoal não faz e quer botar essas Umbanda maluca que faz saída de orixá. Umbanda não faz saída de orixá. Umbanda não raspa. Umbanda não trabalha com uso ritualístico de animais, não trabalha com egé animal, mas trabalha com egé vegetal. Eu me mantive na Umbanda esse tempo todo muito tranquila nesse ponto. Umbanda não joga abusos. O pai de Santa Mãe de Santo tem que se garantir na evidência. Mas aí, teve desenvolvimento mediúnico, abriu mão de certas coisas. Uma das coisas que o seu Ventania me exigiu, quando a casa, foi iniciada,
que eu tivesse 2 anos sem atividade sexual. 2 anos. Eu tinha acabado de te parir. Tinha acabado de parir minha filha mais velha. A minha idade biológica era de 23 anos. 23. Imagina o que é uma idade hormonal, a fisiologia hormonal de 23 anos, ou seja, o hormônio é assim, ó, rave, né? Principalmente para quem gosta, que é o meu caso, e vem o caboclo e fala assim, então, você não vai fazer sexo durante 2 anos. Não, perdão, ele falou, por um tempo indeterminado, porque eu preciso fortalecer a conexão nossa com você, e nesse momento, como você ainda não tem domínio sobre o seu magnetismo sexual, isso não vai ser possível, então você vai ficar 2 anos sem atividade sexual. E eu fiquei. E como você pode ver, não morri. Não morri. Agora, isso para uma pessoa que já desde os seus 14 anos tinha vida sexual ativa. Então, não era uma pessoa inexperiente e nem é uma pessoa que não gosta de sexo, não. Eu adoro. E como diz a minha professora Helena Teodoro, mulher preta só para de fazer sexo quando morre. Tá tudo bem. Eu sou africana, não sou cristã. Tudo muito bem resolvido comigo, com o meu corpo. Agora, quantas pessoas estão dispostas a esse sacrifício? Né? A raspação são 4 meses sem atividade sexual, coloca nosso casamento em risco. Eu passei por isso. Vai vir a traição para sua vida, não tem jeito. Né, meu amor? Para que essa ilusão de dizer que não vai vir? Vai vir. Infelizmente. Né? Porque nem todo mundo tem uma fisiologia que dá conta disso, mas isso é um outro debate. A gente fala sobre isso no livro Salve o Matriarcado. Então, assim, realmente eu discordo. Tem muita Umbanda que não pode fazer. Mais maluquices que faz e que estão envergonhando a Umbanda. Né? Ao mesmo tempo, muitos terreiros de candomblé também criticando, né? Quem não é raspado, quem não é adochado, mas tentando fazer coisa com entidades que são delicadas. Então, a ideia aqui não é dizer o que está certo e o que está errado. Agora, mesmo quem está ouvindo e, de repente, está discordando, faz um projeto de lei, aprova e fiscaliza essa lei para proibir essas imagens na internet que pesam contra nós. Porque me criticar é mole. Eu quero ver você acabar com essa onda de imagens horrorosas que passam por aí e que a gente não consegue dar conta de explicar. O que é aquilo? É Umbanda, candomblé ou maluquice? Não, eu costumo dizer, é o hospício. Né? Que é um hospício. Então, né? Ou seja, essa coisa também de gravar é muito delicado. Né? Porque gravar vai dar nisso, né? Vai ter uma exposição de uma imagem e tal, não sei o quê. Eu concordo que uma parte tem que ser publicizada, sim, concordo, porque ajuda a desconstruir um pouco do preconceito a partir do momento que vai mostrar que não é aquele bicho-papão que muita gente de fora pensa, mas a gente, às vezes, assim, é uma imagem da entidade em ato contínuo. Uma live? Live, eu já vi, live. E é importante a gente falar que... A entidade jogando búzio, a entidade não joga búzio, a entidade já é o oráculo. Que carga ancestral que ela carrega que ela não tem evidência. O que é isso? É importante a gente falar que qualquer religião vai ter ser humano. Onde vai ter ser humano, vai ter falha. Uhum. Então, não tem nem como a gente entrar aqui no mérito do que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que não é, o que é para mim, o que não é, se você não entender que onde tiver reunião de pessoas, você vai ter atrito, você vai ter desvios de caráter, você vai ter problemas. Uhum. E seja na Umbanda, seja no Candomblé, você tem que ir entendendo isso. Porque muitas vezes vão dizer... Não, você ficou a vida inteira na Umbanda, não, você é do Candomblé. Ou você ficou a vida inteira no Candomblé, agora eu sou cristã. E eu quero ver qual dessas pessoas que não teve um problema com o ser humano. Porque não é isso. Se você for entender que a religião que faz sentido para você é que seu coração toca, que você se sente bem, é que sua vida funciona, é que seu ori dá conta da vida de uma maneira mais lúcida, mais alegre, mais feliz, você vai entender que certas coisas que a gente passa ali dentro vão ser em qualquer religião. Uhum. Porque é o que você falou, a gente está lidando com o ser humano, né? E onde tem ser humano tem falha. Então, qualquer grupo de agrupamento humano, ou seja, grupo de pessoas, família. Quem é 100% perfeito na sua família? No seu trabalho,
na sua academia, no seu grupo de futebol, de vôlei, de sei lá o quê, no seu grupo de amizade, ninguém. Então, o terreiro é um compilado de agrupamento humano. Então, a gente vai ter pessoas difíceis. E se você ama a sua religiosidade, quando acontecer essas coisas, você vai entender que aquilo ali é um problema da pessoa, não é um problema do orixá. E vai se tornar tão pequeno pra você, porque você vai entender que é só ali, naquele momento, sabe? Do portão pra fora, você não vai ter que conviver com aquela pessoa também. E referências também, né? Eu sou uma pessoa que eu me alimento muito de referências. Eu tenho inúmeras referências. Eu estudo muitas biografias, né? E eu olho para tudo que várias pessoas passaram, né? Foram sabotadas, traídas, caluniadas, injuriadas e superaram, né? Então, você também tem que entender que isso vai acontecer. Agora, o que eu queria muito chamar a atenção, que um programa como esse, né, debatendo um assunto que poucas pessoas têm coragem de vir expor de maneira tranquila, mas que fazem muito ejó com esse assunto, até porque não tem estrutura para falar publicamente, não sabe sustentar o debate. Enquanto isso, nasce mais uma igreja evangélica, enquanto o povo do terreiro não quer discutir essas questões, né? O que é ética, né? Qual é o limite do que é aceitável, do que não é? Aí estabeleceram regras próprias, condutas próprias, e aí não conectaram com outros conhecimentos, se fecharam naquilo ali e acham que se você fizer aquilo ali, você está ofendendo o orixá. Quando, na verdade, às vezes aquilo ali nem são valores filosóficos da cultura daquele orixá. Ou vice-versa, né? Então, é muito delicado, né, essa desorganização institucional das nossas religiões. Não há o que fazer, pelo menos num curto prazo. Mas debater pode. Agora, você também pode procurar casas sérias e pessoas sérias, né, que vão ter um outro pensamento, né? Porque algumas coisas que as pessoas dizem que é tabu, que é tabu, que é tabu, que é tabu, né? E em outros lugares não vão ser tabu. Em outros lugares não vão ser tabu, não vai conectar, né, você com o seu orixá de outra maneira, né? Na minha iniciação na Nigéria, eu usei a mesma roupa 7 dias. Aqui no Brasil, acho que dava até vigilância sanitária. E eu estou até viva, como vocês podem ver. Está tudo bem comigo, não morri, não estou doida, né? E aí, as pessoas, às vezes, mas é incoerente. Tá, mas e quais são as outras coisas incoerentes? Eu falei, gente, enquanto aqui eu estou vestindo a mesma roupa todo dia, né? Há outros lugares que a roupa vai ser considerada velha. E aí eles têm um outro entendimento. Então, assim, não é dizer que está certo nem está errado, mas é se abrir, né? Tem muita literatura. Tem como você também se organizar para fazer uma viagem até uma tribo indígena, você quer dar Umbanda, até um quilombo, até uma senzala. Para todo mundo. Tem como você se organizar para fazer uma viagem até o continente africano. Eu sei que é caro, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque os católicos vão a Roma. Os judeus vão a Jerusalém. Os muçulmanos vão a Meca. Os budistas vão ao Himalaia. Os hindus vão ao Alto do Tibete. E nós vamos aonde? Sabe? Então, assim, eu acho que é possível quem cultua orixá se parar para pensar um dia, vou me organizar, ou durante anos, né, para visitar a terra do meu orixá, entender como é que o povo do teu orixá, gente, está vivo até hoje. Seus ancestrais estão vivos, os ancestrais dos seus orixás estão vivos, o povo de Ogum está vivo em Irê, o povo de Oiá está vivo em Irá, o povo de Xangô está vivo em Oió, o povo de Oxum está vivo em Ileifé. E assim vai, né? Então, por que não se conectar, né? E aí eu acho que a gente estaria perdendo menos tempo discutindo entre Umbanda e Candomblé, ou qual a Umbanda certa, qual o Candomblé certo, né? Porque aí o pessoal, por isso que eu escrevi Umbanda Preta, né? Porque o pessoal fica, Umbanda Branca, Umbanda Branca. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou 25 anos na Umbanda, até agora não consegui entender essa tal dessa Umbanda Branca, senão um discurso de supremacia branca dentro de uma religiosidade afro-indígena brasileira. E aí, se você quer falar ao contrário, teoriza ou vem para cá e faz o debate sem agressão, sem toxicidade, sem ejó, sem maledicência, sem ficar tentando te desqualificar. Porque, afinal de contas, né, tem um grande ancestral que não é da nossa religião, mas que eu
com muita tranquilidade, invoco as palavras dele aqui, assim como evoquei do Martin Luther King, e nesse momento final quero evocar esse ancestral, que é Chico Xavier. Ele diz o seguinte, o bem que tu fazes em qualquer lugar será o teu advogado em toda parte. Então, se a pessoa está ali salvando e transformando vidas, é importante, né? É uma outra coisa, uma discussão, né, muito grande, principalmente dentro do candomblé, né? Há tempo de santo é importante, tem que respeitar. Nós viemos de uma religiosidade que o critério de senioridade é importantíssimo para a gente, né? Mas, às vezes, você vê pessoas que, porque eu estou 20 anos, porque estou com obrigação de não sei quantos anos. Tá, mas quantas vidas você salvou? Às vezes tem um Iaô que é mais presente, ajudou a fazer mais ebó, mais bori. E às vezes na Umbanda tem uma pessoa que roda com a entidade, trabalha muito mais tempo do que você e salvou mais vida. Você é um ogã que não sabe tocar um arco da via. Tá, tudo bem. Mas ele toca na Umbanda não sei quantos anos, para giras que salvaram e transformaram centenas, quem sabe até milhares de vidas. Então, essa comparação, ela empobrece, ela esteriliza e ela mostra, acima de tudo, uma pobreza espiritual, né? E isso é muito feio, porque a sacerdotisa, o sacerdote, ele tem que se desprender e não ficar com raiva porque tem outro pai ou mãe de orixá brilhando. Porque enquanto a gente está com raiva de um que está brilhando, outro que está brilhando, tem mais um pastor abrindo a igreja. E com dinheiro, tá? Que a gente abre terreiro sem dinheiro. E com dinheiro, com estrutura, inclusive governamental, para isso, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nesse futuro, né, dessa religiosidade. E esses pontos básicos que a gente trouxe aqui, né, entre Umbanda e Candomblé, eu acho que eles são eles são uma perspectiva pedagógica, um horizonte pelo qual você pode começar a direcionar um pouco das suas reflexões, porque em momento algum aqui a gente quer dizer que isso é absoluta verdade, né? No Umbanda, Religião Brasileira, meu primeiro livro, Guia para Leigos Iniciantes, né? O nome completo do livro, eu digo o seguinte: onde é que é a minha casa de axé? Onde é meu terreiro? Aonde está a sua casa de axé é onde está seu grupo espiritual. E o que é bom, o que é errado? Então, o certo está dentro do seu terreiro, do lado de fora não é errado, é apenas diferente. Às vezes as pessoas vão caminhar durante um tempo com um grupo espiritual, depois aquele grupo vai se tornar dissonante de um conhecimento que você passou a ter diferente. Algumas pessoas andando para trás, outras andando para frente. Algumas indo mais na direção do Atlântico, ao continente africano, outras se distanciando, se colonizando, tendo práticas cristãs de soberba, de disputa, né? De necessidade de desqualificação, quando, na verdade, a gente chega em casa agora, se abrir a televisão, está lá uma concessão pública de canal de televisão dentro da tua casa e você não se incomoda com aquilo. Uma religião tem uma concessão pública de canal de televisão falando o que bem entende e a gente não tem uma concessão pública de canal de televisão para uma Ialorixá, para um Babalorixá poder dar o seu recado, transmitir, pessoas de notório saber, pessoas com conhecimento ancestral, pessoas que salvaram e transformaram milhares de vidas ao longo dos anos à frente de um terreiro. Porque quem está à frente de um terreiro 30, 40, 50, 60 anos, né? Ou pessoas como eu que estão há 25 anos à frente de um terreiro de Umbanda e recentemente nascendo, né, um terreiro de Candomblé, tudo isso salvaram vidas. Então, a gente tem que reconhecer essas pessoas como sacerdotes, como amigos de Deus, amigas de Deus. Porque quem veio ao mundo para se dedicar à religiosidade vai abrir mão de muita coisa. Eu só tenho 25 anos, é muito pouco. Tem muitas mais velhas, mais velhos meus, que inclusive que me ampararam, que me cuidaram, que me socorreram. E muitos que inclusive ainda me amparam, me socorrem, me acodem, inclusive, né? Mas, no entanto, essas pessoas não são, às vezes, respeitadas pela sociedade nesse lugar. E aí, quando você vai salvar uma vida, gente, não sei muito se faz diferença Umbanda ou Candomblé. Porque quando você quer socorro para o teu filho, para tua filha, para o teu pai, para tua mãe, você quer só socorrer. E tem gente que vai ser socorrida dentro da macumba, não tem jeito. Tem gente que vai ser dentro da igreja, mas tem gente que é dentro da macumba porque isso é ancestralidade. Não importa na hora que você tá com um problema, quando você tá à beira da sua morte,
Não vai importar se foi um copo de água com uma vela, se foi uma pipoca, ou se foi uma reza que te salvou. O que importa é que no dia seguinte você tá salvo, né? Se foi um iaô, Uhum. ou se foi alguém mais velho, Exato. se foi um médio de umbanda. Uhum. Às vezes você vai chegar para tomar um sacudimento ou um amaci dentro da Umbanda, ou tomar um ebó, um bori dentro do candomblé, quem preparou teu sacudimento, teu amaci todo, ou teu bori, teu ebó todo, foi um iaô, um abiã no candomblé, que é anterior, né, ao iaô, e no nosso caso na Umbanda é o aspirante. Mas por que ele preparou aquilo? Porque ele está ali tempo suficiente para aprender. Então, ele colaborou. Assim como o médico que faz uma cirurgia que salva a tua vida numa mesa de cirurgia, ele pode fazer o melhor possível. Mas se a faxineira que passou ali mais cedo não limpar direitinho, ele faz a cirurgia perfeita, mas você pode morrer de infecção hospitalar. Porque deixou uma sujeira, um serviço mal feito. E aquela faxineira não assina teu prontuário, mas ela foi uma colaboradora anônima do salvamento da sua vida. Então, é entender que as duas religiões são bonitas, mas elas são brasileiras, e que uma atacar a outra é estéril, não vai mudar, ninguém vai mudar nada dentro do seu entendimento. É buscar conhecimento cada vez mais e ser feliz. No final de tudo é ser feliz, né? Você é feliz onde você está? A gente não deve ficar realmente onde a gente não é feliz, né? É ser feliz. Se você está feliz ali, ótimo, está tudo bem. Se não é, então segue seu caminho, né? E com isso a gente encerra nosso programa de hoje, deixar as meninas se despedirem. É isso, gente. Obrigada por mais um programa, por acompanhar a gente até aqui. Beijos e tchau. Muito obrigada pelo convite, adorei fazer parte, né, desse tema que é tão rico. É um tema que a gente vai levar aí para a vida toda, né? Não é porque falamos aqui durante uma hora que não significa que não vamos continuar estudando, aprofundando e quem sabe daqui a um tempo até mudando de ideia, como ao longo da nossa jornada para trás de 24, 25 anos de Umbanda, mudamos muitas vezes, mas obrigada por partilhar, né, hoje esse conhecimento. Espero que sirva para vocês de aprendizado, que muitas pessoas que têm esse questionamento possam começar a encontrar um caminho aí de verdade. E obrigada. Não tem como crescer sem se transformar, né? Então, mudar não tem problema, desde que você tenha respostas. A maior felicidade que o Orixá me dá é de ter respostas. Até porque eu não sossego enquanto eu não as encontro. Não sossego, né? Se eu tiver que atravessar o Atlântico, eu vou atravessar para buscar respostas. Então, eu não meço esforço. Agora, se eu tiver que ficar em jejum, eu fico para ter resposta. Às vezes, você não tem que pegar um avião, não. Você só tem que ficar em jejum. Tem gente que nem doutrina para fazer um jejum tem. Né? E aí, como é que é encontrar a resposta? Então, tudo é sacrifício na vida, né? E quero agradecer vocês, lembrar que o evento Teologia de Umbanda está disponível as inscrições já, acessando nesse QR Code aqui ou nesse link de inscrição. Será ministrado pela plataforma da Umbanda EAD. Aproveita, segue eles e curte, ativa o sininho para você ficar atento a todas as lives que são oferecidas lá. E o meu amigo Alexandre Comino vai estar ministrando esse espaço de Teologia de Umbanda, né? Esse evento que vai acontecer na internet, 100% online, 100% gratuito, e são outras ferramentas para você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento da nossa religiosidade. E, para fechar, Orixá é um livro 100 páginas. Não tem a última página. Você vai estudar, cada dia vai vir uma nova página e não chega na última. É 100, não é de numeral 100, não. Há de infinito. Então, quanto mais você estudar Orixá, mais você vai ter que estudar, porque é um conhecimento que não tem 2024 anos. É um conhecimento que tem 10 mil anos. Então, não adianta ninguém achar que é autoridade máxima, porque não somos. Não somos. Um pajé numa aldeia indígena, ou uma pajé mulher, um babalaô ou uma yanifá dentro de uma aldeia africana tradicional, leva anos sendo preparado para estar nesse lugar. Aqui no Brasil, qualquer pessoa toma 7 anos, abre camarinha de Umbanda, abre terreiro ou até menos. Qualquer um toma 7 anos, no candomblé abre um terreiro ou até menos. E aí quer se achar no mesmo nível do grau hierárquico que as matrizes das nossas religiões têm. Então, não é bem por aí.
pensar que a gente tem obrigação de dilatar, de ampliar o conhecimento o tempo inteiro. Orixá é um livro que não tem a última página, é para estudar até o final da vida. E se a gente mudar de ideia, como a minha própria filha falou, através do conhecimento, a gente volta aqui e grava outro programa com muita tranquilidade. Ah, você pensava de um jeito, agora pensa de outro? Sim, porque graças ao Oiá e a Exu, a gente estudou e conquistou novos saberes, novos conhecimentos, e eles estão aqui para serem debatidos e trocados, né, e alicerçados. Então, muito obrigada. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, por favor, inclusive nas nossas redes sociais, porque é muito importante para a gente, que isso nos possibilita engajamento. Afinal de contas, nós não temos uma concessão pública de canal de televisão, como as outras tradições religiosas têm, então a gente depende do seu like, do seu axé, de você salvar o post, de você mandar para alguém, de você comentar bastante para que a gente possa distribuir mais esse programa. Salve, salve!